Segura aí um pouquinho que eu vou abrir aqui o slide da apresentação. Nesse momento agora nós vamos trabalhar a introdução ao conteúdo, que é função inorgânica, e vamos trabalhar também a diferença entre ionização e dissociação, certo? Então, funções inorgânicas é um grande grupo de substâncias que foram separadas ou agrupadas de acordo com as suas propriedades comuns. Essas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais ou propriedades inerentes. Em função dessas propriedades, nós vamos agrupar substâncias, e aí para cada tipo de propriedade, para cada tipo de grupo de substâncias, nós vamos chamar de função inorgânica. Os principais grupos de função inorgânica são ácidos, bases, ou hidróxidos, ou álcalis também, sais e óxidos. Então, lembre bem, ácidos, bases, sais e óxidos. Lembrando que as bases também são chamadas de álcalis. Para compreender esse conceito de funções, vamos conhecer uma experiência de Arrhenius. Arrhenius montou um pequeno sistema elétrico, onde ele tinha uma fonte de energia e uma lâmpada, e ele colocou essa lâmpada em um sistema aberto, em um sistema de energia aberto. E aí ele fez esses testes com água e sal, água e ácido clorídrico e água e açúcar. E notou que a lâmpada acendia quando mergulhada na água com sal, acendia quando na água mergulhada no ácido, mas não acendia quando na água mergulhada com açúcar. E aí ele chegou à seguinte conclusão: a água com sal, a água é uma molécula que forma ligações covalentes. O sal é uma molécula que forma ligações iônicas. Ele deduziu que o sal, ao ser misturado na água, sofria uma dissociação. Ele dissociava separando a sua parte positiva da sua parte negativa. E então a parte positiva era atraída para a parte negativa da água e a parte negativa atraída para o hidrogênio, que é a parte positiva da água. Isso ele chamou de dissociação iônica, ou separação de íons. E quem gera íons são as substâncias que possuem ligação iônica. Então aqui está representado, e aqui uma equação, onde eu coloco o NaCl, que é o cloreto de sódio, mais água, ou seja, dissolvido em água, vai formar Na+, e Cl-. E aí o nome disso é dissociação iônica, pois trata-se de um composto iônico. Já com o HCl acontecia algo similar. O hidrogênio era atraído para a água, deixando a sua carga positiva, e o cloro ficava com a carga negativa. Havia também a formação de íons, mas não por dissociação, e sim por um processo chamado de ionização, já que, vamos voltar aqui, olha, o hidrogênio e o cloro eles têm ligação covalente. Então, nesta ligação, o hidrogênio é atraído para a água e o cloro fica com a carga negativa. Então, uma ionização. E a equação fica que o HCl mais a água forma um íon chamado de H3O+, aqui ó, são 3 hidrogênios e 1 oxigênio, carga positiva, e o cloro com o elétron Cl-. Então, nós deduzimos que quando nós temos um ácido dissolvido em água, esse ácido vai sofrer uma ionização, tornando então a água condutora de energia, boa condutora de energia. Então, quando espécies químicas estão em soluções aquosas, nem todas sofrem ionização ou dissociação. A porcentagem da espécie que sofre esse fenômeno é chamado grau de ionização. Então, o que é o grau de ionização? É o número de moléculas ionizadas, chamada Ni, do número de moléculas dissolvidas, chamado de N. Então, vamos fazer aqui o seguinte exemplo. Temos aqui um copo com água e também ácido clorídrico dissolvido. Temos aqui uma certa quantidade de moléculas. E aí, imaginemos que houve, então, a ionização dessas moléculas.
E aí nós temos então que 18 moléculas se ionizaram e nós tínhamos 20 moléculas, porque 2 permaneceram sem ionizar. Eu vou até mostrar ela aqui para vocês, ó. Essa aqui não ionizou e nem essa. Então, das 20 moléculas totais que nós tínhamos aqui, 18 ionizaram, 2 não ionizaram. Então, o nosso alfa, que é o grau de ionização, será 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 0,9. Então, a ionização aqui foi de 90%. Certo? Vamos ver aqui um exemplo. Adicionando 600 moléculas de HCl na água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie é... Vamos lá. Grau de ionização é o número de moléculas dissolvidas dividido pelo número de moléculas, aliás, o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Então, nós vamos dividir 540 por 600, dando um resultado também de 0,9. Então, nós temos aqui que o total de moléculas dissolvidas foi de 90%. Então, o grau de ionização foi de 90%. Agora, esse aqui, o número 2, vocês vão fazer, tá certo? Anote as respostas e mande para mim no Classroom. Tá gravando? Tá. Tá gravando? Tá. Agora eu tenho que dar pausa de novo.